E com isto, vamos fazer a nossa prece inicial. O título dessa mensagem, recordando aqui, para quem possa ter chegado depois, é Oração e Cooperação. Então, ó, né? Vamos orar. Querido Senhor, Jesus, Mestre amado, obrigado, e sempre te agradecemos pela bênção da reencarnação, por estarmos aqui mais uma vez, mergulhados nesta matéria densa, que tanto nos oportuniza experiências de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento. Quantas bênçãos, Senhor! Quanto temos a agradecer a Ti e aos nossos queridos benfeitores espirituais que de nós cuidam e tão bem zelam por todos nós. Obrigado, Senhor, pela presença do anjo guardião nas nossas vidas. Abençoa-os, Senhor, a todos esses espíritos que cuidam tão bem dos encarnados, que às vezes não os ajudam muito nesse trabalho. Obrigada também, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos todas as semanas, aprendendo sempre um pouco mais de Ti através da narração desses queridos irmãos evangelistas, para os quais também pedimos as Tuas bênçãos, Senhor. Abençoa ainda, Senhor, a todos os nossos irmãos de humanidade, conhecidos, desconhecidos, próximos, distantes, encarnados, desencarnados. Em especial, Senhor, pelos nossos irmãos que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Que as Tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Bem, semana passada, nós vimos aqui a materialização no Monte Tabor, né? Jesus leva Pedro, Tiago e João consigo ao Monte Tabor e lá ele se transfigura, se torna extremamente alvo, ele também, não é? Se ilumina, se transfigura, suas roupas se tornam extremamente alvas. E vem então Moisés de um lado e Elias do outro. E depois, a partir daí, começa a nossa narração de hoje, ok? Vejamos lá, então, a vinda de Elias, capítulo 9, versículo 9, Novo Testamento, narração feita pelo evangelista Marcos. Então, Marcos, capítulo 9, versículo 9, é o nosso início do estudo de hoje. Começa, então, Marcos a nos contar. Enquanto desciam do monte, já sabemos, não é? É lá aquele Monte Tabor mesmo, foi logo depois da transfiguração. Enquanto desciam do monte, já sabemos que é Jesus, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Ah, por que ele também não levou André, que era irmão de Pedro? Porque não era uma questão familiar. Ele levou aqueles que ele julgava serem os mais indicados, e lá tem Jesus suas razões, não é? Para levá-los. Estamos lembrando aqui, não é? Tiago, nós chegamos a comentar, não é? Foi o primeiro mártir entre os apóstolos, foi o primeiro apóstolo a morrer supliciado. Pedro ficou com a responsabilidade de, em Jerusalém, montar a Casa do Caminho, não é? Dar continuidade à propagação do Evangelho, e ele seria mesmo o patriarca, vamos dizer, daquele momento de dar continuidade à propagação da mensagem do Evangelho. E João, não é? João, como ele mesmo diz na sua narração, porque ele também é um dos evangelistas, não vamos esquecer, não é? E ele tinha que estar lá, não tinha? Porque ele narrou em primeira pessoa, ele viu. Aqui, Marcos não viu,
Marcos narrou do que Pedro contou, mas João viu. Dos três, é o único que realmente escreveu de primeira pessoa, escreveu o que viu. E depois também vai escrever o Apocalipse. Não é? Então, ele tinha certas tarefas, não é? Que lá Jesus achava justo que ele estivesse presente. Olá, Ana Vanessa, seja bem-vinda. Então, dando continuidade, eles desceram do monte e Jesus ordenou-lhes. Veja, Jesus não pediu. Jesus ordenou. E isso na narração de Marcos, que não ouviu Jesus falar. Ele ouviu Pedro falar. E Pedro, então, é que deve ter levado a Marcos a ideia de que do que Jesus falou neste momento tinha um tom e um objetivo de não ser um pedido, que fizessem mesmo aquilo que ele dizia. E o que foi que Jesus ordenou? Que a ninguém relatassem o que tinham visto, a não ser quando o Filho do Homem tivesse se levantado entre os mortos. O que é interessante, por quê? Porque, embora Jesus ficasse falando, que ele só falasse, não me levantar entre os mortos, me levantar entre os mortos, eles não levavam muito a sério isto. Okay? O próprio Pedro adverte Jesus que ele não falasse aquilo, que aquilo não iria acontecer, e Jesus, já vimos essa parte, Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, referindo-se ao espírito que estava utilizando o medo de Pedro para instilar a ele o quê? Pensamentos que não tinham nada a ver. Como assim Jesus não pode? Não só Jesus morreu supliciado, como morreu todo mundo que estava ali. Não Judas, mas os 10, não é? Porque João, aquele do Apocalipse, o muito amado Jesus, que escreveu uma das narrações do Evangelho, não morreu supliciado. Foi o único dos 12 que não morreu supliciado. Judas foi o único dos 12 que se suicidou. Os outros 10, todos, morreram supliciados. Mas nesta época, eles ainda eram muito inocentes, podemos dizer assim, crédulos em muitas coisas. Não relatassem a ninguém o que tinham visto, a não ser quando o Filho do Homem tivesse se levantado entre os mortos. É aquela coisa que a gente lembra depois que ele se levanta entre os mortos, assim, bem que ele falou disso, né? Às vezes a gente só tem noção do que é quando a coisa acontece. Pô, mas ele falou para a gente disso, não foi? Foi, ele falou mesmo. No versículo 10 nós temos, e retiveram o caso, debatendo entre si a respeito do que é o levantar-se dentre os mortos. Levantar-se entre os mortos é voltar à vida, né? Voltar à vida. É mesmo ressuscitar, não é? Voltar à vida. E os judeus sabiam desse termo, mas é interessante. Talvez eles realmente não soubessem nem assim, o básico dos escritos, o que só é exigido mesmo a quem? Aos homens do templo. Os homens do templo, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, todos esses sabem muito sobre as escrituras. Mas o povo, muitas vezes, nós estamos falando de quem? Esses 3, eles eram o quê? Pescadores. Os 2 irmãos de cá e os 2 irmãos de lá, Pedro, André, Tiago e João, eram pescadores. Eram pessoas simples. Muitas vezes, vamos imaginar que realmente eles não tiveram acesso às escrituras, não é? Da Torá, do Antigo Testamento, aqui que estamos falando, não é? E aí o que aconteceu? Eles começaram a falar, né, levantar dentre os mortos, e interrogaram-se dizendo, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Muito bem. Sobre o que eles estão falando? Eles estão falando sobre a vinda do Messias, que foi predita no Velho Testamento. Então está lá no Velho Testamento que era necessário para a vinda do Messias que Elias viesse antes. Elias já tinha morrido. Para Elias vir antes, não podia ser como
Elias, mas talvez na fantasia deles, não se sabe. Então, Elias viria como? Muito provavelmente, daí os judeus, na Torá, saberem sobre reencarnação. Daí, quando Nicodemos, por quê? Jesus pode ter muito lastro de paciência natural de um espírito puro para falar com pescadores e explicar tudo a miúde. Mas teve um momento em que ele foi procurado por Nicodemos no meio da noite. E Nicodemos começa a perguntar a Jesus sobre voltar, nascer de novo. Sobre nascer de novo. E Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem velho voltar à barriga de sua mãe? E Jesus simplesmente diz o que a Nicodemos? És doutor da lei em Israel e não sabes disto. Está lá, na Torá, não é? Está lá na lei dos judeus, na Torá, que é a reencarnação. Mas não é algo que era passado para o povo. Era algo que só quem estudava sabia, né? E conversava. Sabemos que os estudos profundos da Torá chamam-se o quê? Cabala, não é? Então, os estudos profundos da Torá. E nesses estudos profundos, doutrina espírita pura, mais um pouco. E mais ampla, porque Jesus vem trazendo o quê? Revelações pouco a pouco. Mas esse entendimento profundo da Torá judaica traz muito, muito, muito conhecimento, inclusive sobre essa questão da reencarnação. Por isso que Jesus questiona Nicodemos: és doutor da lei e não sabes disto? Quer dizer, por favor, me poupe. Mas já os nossos queridos pescadores que estavam perguntando entre si, porque os escribas, olha lá, homens do tempo, eles sabem, né? Dizem ser necessário vir primeiro Elias. Aí Jesus responde: Elias, de fato, vindo primeiro, restaura todas as coisas, mas como está escrito sobre o Filho do Homem, mas como está escrito para o Filho do Homem, para que padeça muitas coisas e seja menosprezado. Não só o Filho do Homem, o próprio Jesus, mas também Elias passou pelo menosprezo e pelo padecimento de muitas coisas. No versículo 13 temos: todavia também vos digo que Elias veio e fizeram com ele tudo quanto queriam, conforme está escrito sobre ele. Muito bem, o que é que nós temos aqui? Ele vai dizer que Elias sofreu, que ele, o Filho do Homem, também sofreria, e que a vinda dele como Messias veio depois de Elias, porque Elias deveria restabelecer. O que fazia Elias quando voltou? Quem é? Ele vai dizer, né? Ele voltou. Quem é? João Batista. Estava lá no Rio Jordão e batizava, pedindo que os judeus, batizava os judeus, para que os judeus se arrependessem e voltassem a cumprir a lei. Estavam afastados. Lembra o que era a lei? A lei eram os 10 mandamentos. Não roubarás, não cobiçarás o que o próximo tem, seja o que for, adorarás a Deus sobre todas as coisas. Então, temos lá. Será que aquele tempo, mais de 1000 anos depois do recebimento dos 10 mandamentos, os judeus estavam fazendo tudo direitinho? Cumprindo lá 100% os 10 mandamentos? Não. Era muitas vezes exigido a eles que cumprissem as tradições. Lembram das tradições? Lavar as mãos antes de comer. E aí vão os fariseus e dizem a Jesus: mas os teus discípulos comem e não lavam as mãos. E Jesus diz o quê? Que não é o mal, que o mal não é o que entra na boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem. Porque Jesus tinha um compromisso com a lei de Deus,
e não com essas leis dos homens. Foco. Jesus fala o tempo todo com espíritos imortais e não com personalidades encarnadas. É por isso que o Evangelho é uma mensagem e uma revelação atemporal, porque está falando conosco como espíritos imortais que somos, mais uma vez, entre tantas vezes, reencarnados. Então, Elias já tinha vindo, veio antes de Jesus. Jesus vai a Elias, que é João Batista, e pede para ser batizado também. E ele tenta negar, porque ele sabia que Jesus era o Messias. Mas acontece que este fato tinha sido predito também, e Jesus diz que ele não se negasse, porque haviam de ser cumpridas as Escrituras. E João Batista batiza Jesus. Então, nesta parte aqui, Elias, de fato, vindo primeiro, restaura todas as coisas, mas como está escrito sobre o Filho do Homem, ou seja, assim como foi escrito sobre a vinda do Messias, para que padeça muitas coisas e seja menosprezado, isso havia sido previsto lá nas antigas Escrituras, né, do Antigo Testamento, que isso aconteceria com o Messias, mas também vos digo que Elias veio e fizeram com ele tudo quanto queriam, conforme está escrito sobre ele. Então, também ele seria e passaria por essas, vamos dizer assim, por essas... Eu pensei tantas palavras, maldade, desafio, por essas coisas que os perseguidos sofrem, né? Os perseguidos injustamente por causa da palavra de Deus sofrem. E tem que construir a frase inteira para fazer sentido, né? Senão a partida não fica boa. Muito bem. Tudo bem? Alguma questão gostaríamos de colocar? Então, o que temos agora é o endaimoniado epiléptico. Olha só, vamos voltar só um pouquinho, porque nessa parte aqui, mas Cristina, ele não diz que é João Batista. Nesta parte não, mas em outra parte será dito, ok? Nesta parte, ele não diz que foi João Batista, mas em outra ele dirá. Vou até ver se não é em Mateus, porque isso está em Mateus 19, 9. Mateus 17, 9. Vamos ver aqui, Mateus 17, 9. Aqui. É isso mesmo. Ele disse, mas na versão de Marcos, foi exatamente aqui nesse momento que ele diz, mas Marcos não diz o nome de João Batista, mas Mateus diz. Então vamos. Se formos em Mateus, capítulo 17, vamos ver lá, versículo 12 e 13, versículos 12 e 13, nós temos assim, digo-vos, por um lado, que Elias já veio, veja, o mesmo trecho, tanto que é indicado quando vamos estudar lá os 4 evangelistas, em cada passagem diz, num evangelista, se essa passagem é também comentada por outros, é contada por outros ou outro evangelista. Às vezes é contada por um, ou por 2, ou por 3, e às vezes só é contada por um, ok? Quer dizer, eu já tinha dito isso, ok. Então vejamos lá. Digo-vos por um lado, digo-vos por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. E ficou assim. Eles entenderam, está registrado por Mateus, mas não que Jesus tenha dito o nome. Mas vamos pensar.
Bom, eles pensaram que era João Batista. Eles falavam, Jesus sabia o que eles falavam, não sabia? Jesus sabia. Se eles estivessem lá no cantinho falando baixinho, ele sabia. Se eles estivessem num outro aposento, numa outra cidade, falando, ele tinha como saber? Também tinha. Então Jesus sabia que eles entenderam que era João Batista e ficou nisto. E se não fosse, Jesus teria falado? Claro que ele teria dito alguma coisa, mas não, eles entenderam exatamente. Algumas outras coisas podem ter sido ditas que não são aqui colocadas no final do evangelho narrado por João. João escreve dizendo que se ele escrevesse tudo o que ele viu e ouviu, seria muita coisa, muita coisa. Então, o que nós temos aqui, muitas vezes, são, não vamos esquecer, foram 3 anos, e às vezes nós temos algumas poucas centenas de versículos para contar uma história de tantas coisas que aconteceram durante 3 anos inteiros. Nós pensamos assim, será que Jesus passou um dia sem dar bom proveito a ele? Sem tirar lições de pequenas coisas? Mas isso tudo não foi contado, foi? Foi feito, vamos dizer assim, uma compilação de passagens, de parábolas, de lições, de situações, mas na sua integralidade está longe de ser tudo. Ok? O fato de eles terem entendido que Jesus falava de João Batista tem que ter alguma outra, porque eles não são bidu, eles não são adivinhos. Tem que ter alguma relação com alguma coisa que tenha se passado ali entre eles.